Olá pessoal, vamos ver agora um exemplo de integral de superfície. Bom, então calcule a integral de superfície dada por essa expressão aqui, que é então integral dupla sobre a superfície sigma. O integrando então é a função f de x, y, z, ds, diferencial de superfície, onde a função f de x, y e z, neste exemplo aqui, é dado simplesmente por x² vezes y. Sigma, que é a superfície, então é a porção do cilindro x² mais z² igual a 1. E só que não é o cilindro inteiro, é a porção de cilindro limitado pelos planos y igual a 0, y igual a 1 e também aquela porção que está acima do plano xy. Certo? Bom, então olha só, dessa equação aqui, x² mais z² igual a 1, se a gente diz que isso é uma superfície, então implicitamente a gente sabe que o y está variando, é uma variável livre, certo? Bom, essa equação aqui, então ela seria, se a gente olhasse assim só para x e para z, então nós teríamos este caso aqui, ó. Então, essa seria uma circunferência unitária, né, com os eixos x e z. Porém, como eu disse, né, essa equação está dentro do contexto de uma superfície. Então, o que nós temos é isso daqui, ó, certo? Então, nos eixos x e z, nós temos como se fosse uma circunferência. Porém, então, no eixo y, então, seria, digamos, a altura do cilindro. Nesse primeiro desenho aqui, eu estou fazendo ele sem restrições, tá? Então eu só parei o desenho aqui, porque não tem como desenhar de forma infinita, né? Mas agora considerando as restrições que nós temos, né? Ou seja, o cilindro está limitado pelos planos y igual a 0 e y igual a 1. E além disso, considerando somente a parte acima do plano xy, então nós temos essa expressão aqui. Certo? Bom, então, digamos assim, a primeira parte do problema eu já resolvi, que seria então encontrar o esboço da superfície sigma, certo? Então aqui eu numerei como eu fiz em aula, tá? Então seria aqui a primeira etapa. Lembrando que essas etapas aqui são apenas uma sugestão minha, não é necessariamente obrigatório seguir todas de cabo a rabo. Certo, então agora, uma vez que a gente já conhece então o esboço da região, a gente pode pensar então na parametrização. A parametrização de um cilindro sempre vai ter mais ou menos este formato aqui, certo? Por que mais ou menos, né? Quando for cilindro vai aparecer em duas componentes cosseno e seno, né? A gente tem que cuidar para ver se esse cosseno e seno tem alguma modificação ou no argumento ou digamos assim, no raio da circunferência que ele vai gerar. Nesse caso aqui a gente tem uma circunferência unitária, né? Em cima do x e do z, certo? Então esse raio aqui é 1. Então neste caso a primeira componente vai ser cosseno e a terceira componente vai ser seno, ambos dependentes de u. No eixo y, então nós vamos ter simplesmente a altura que é dada por v. Tá? Essa é a parametrização uma possível parametrização do cilindro. Tá? Bom, daí como a gente quer essa parte, somente essa parte aqui de cima, né, do plano xy, então nós vamos pegar o variando somente de 0 a π. E para limitar entre 0 e 1, né, que é onde teria as intersecções dos planos y igual a 0 e y igual a 1, então nós vamos fazer o v variar apenas de 0 a 1. Tá? Aqui, neste gráfico aqui, neste desenho aqui, eu quis chamar a atenção no seguinte, que se a gente, estou olhando só para essa partezinha aqui, ó, de trás, certo? Então a gente tem o seguinte, quando só para a gente confirmar que essa variação aqui tá correta, né? Então se eu pegar, por exemplo, o R, que é esse cara aqui, e aplicar em 0, ó, então U igual a 0 e V igual a 0. Certo? Lembrando que a primeira componente é o U e a segunda componente é o V.
Então nós teríamos o ponto 1, 0, 0. Isso substituindo todas essas informações aqui. Tá certo? Então eu teria neste pontinho aqui, ó. Certo? Aí mantendo o V fixo igual a 0 e pensando que o U, este cara aqui que inicialmente é 0, ele vai crescer de 0 até π, esse outro ponto aqui. Então a gente sabe que essa componente do meio, né, a componente y, vai ficar parada, porque é o V. E, bom, a primeira componente vai diminuir, porque o cosseno em 0 vale 1, assim como que o começa a aumentar, o cosseno diminui. E além disso, a terceira componente, que ela é 0, porque seno de 0 é 0, ela começa a aumentar logo depois do 0. Né? Então, a gente está em U igual a 0, começa a aumentar um pouquinho U, então o valor do seno aumenta. Então faz sentido pensar que isso aqui está vindo nessa direção. Certo? Aí no último ponto, né? Então seria U igual a π. Então eu tenho U igual a π, aí eu continuo com o V fixo igual a 0. Eu tenho pontos de coordenadas, então, menos 1, 0, 0. Isso aqui também substituindo na equação, certo? Tudo bem? E aí, claro, eu peguei o V igual a 0 só para fazer uma referência, né? Se eu pegasse V qualquer, né? Isso aí não ia, a variação do cosseno U não iria mudar nada. Peguei V igual a 0 só porque é mais simples. Tá, isso aqui é só para a gente se convencer que essa parametrização aqui ela está ok. Bom, agora a próxima etapa, né? Então seria a gente identificar, olhando aqui para a nossa parametrização, então quem são os componentes, quem são as componentes U não, quem são as componentes x, y e z. Então é só olhar a primeira componente, então é a componente x, né? Agora ela está parametrizada em função de U e V. A segunda componente aqui, a nossa componente y, ela está parametrizada em função de U e V. A terceira componente, então a nossa componente z, que está parametrizada em função de U e V. Certo? É só isso. Então, com isso, então, nós identificamos então, quem que é x, y e z em função de U e V. Então, ou seja, x, y e z parametrizados. Bom, agora que a gente já tem essas etapas, a minha sugestão então é que a gente escreva a integral de forma parametrizada. Bom, a integral que está sendo pedida para resolver esse problema, então, é a integral sobre sigma da função f de x, y, z, ds, onde o ds é o diferencial de superfície e sigma é a nossa superfície. Bom, então, nessa primeira etapa aqui, eu simplesmente substituí quem que é o f. Então, o f é x² vezes y. Certo? Agora, então, eu vou parametrizar todos esses caras, o x, o y e o ds. O ds aqui eu até deixei destacado, porque sempre vai ser essa expressão aqui, no contexto, né, de integrais de superfície. Então, agora parametrizando, então, vamos lá. O x, então, passa a ser x de u e v, então fica elevado ao quadrado. O y passa a ser simplesmente y de u e v, né, aqui, certo? E o ds, então, é a mesma substituição daquele do cálculo de área, né? A gente vai trocar o ds por r derivado com relação ao u, vetorial r derivado com relação a v, onde o r é a função que parametriza a superfície. Na verdade, a gente está pegando então, um módulo desse vetor, certo? E aqui então aparece o diferencial de área, que para nós sempre vai dar um diferencial de área du dv, porque a gente vai ficar mais restrito nos casos de parametrizações que acabam numa região retangular. Tá? Se aqui fosse uma região circular, nós temos que usar por exemplo, sistema de coordenadas polares, né? Então aqui o diferencial seria r dr dθ. Mas esse seria outro caso. Então só para continuar, então agora aqui, né, onde aparecia sigma, a gente vai substituir então pela variação dos extremos da nossa parametrização. Lembrando que aqui, né, o du, né, da maneira que eu escrevi, ele ficou por dentro, então aqui vai vir a variação do u, né, de 0 a π. E aí por fora, então, ficou o dv, e aí por fora fica aqui a variação do dv. Certo? Eu ainda destaquei aqui
que o nosso x, né, o nosso x de u e v, ele na verdade é o cosseno de u, então vai ficar cosseno ao quadrado, cosseno de u ao quadrado. E o y, ele é simplesmente o v, então essa parte de dentro aqui, né, ele vai ficar sendo cosseno de u ao quadrado vezes v. Certo? Bom, então para a gente agora efetuar o cálculo da integral, né, a gente ainda tem que fazer um passo intermediário, que é calcular então quem que é esse produto vetorial aqui, certo? Então esse produto vetorial, vocês podem observar que ele vai sempre depender da parametrização R. Então a gente tem que calcular R derivado com relação a U, e vetorial R derivado com relação a V. Lembrando então que esse produto vetorial, ele é dado então por essa, por esse determinante, né? Uma regra mnemônica, mas a gente utiliza ela para então, lembrar de como é o cálculo de RU vetorial RV. Então a gente substitui aqui, né, a primeira linha sempre IJK, a segunda linha, então essa linha aqui, né, seria o RU, então, ou seja, o R derivado com relação a U. Então se a nossa R ela vale cosseno U vezes seno U, a derivada com relação a U vai ser menos seno U, 0 e cosseno U. Aí depois então a gente vai ter o R derivado com relação a V, então vem aqui, né, essa linha aqui. E a gente pode observar que ela dá essa linha, porque se eu pegar o R derivar com relação a V, então a primeira componente só depende de U, vai dar 0. A segunda componente é V, vai dar 1. E a terceira componente é seno de U, então só depende de U. Quando a gente derivar com relação a V, vai dar 0. Tá? Bom, aí então feito isso, a gente tem que calcular então o determinante, né? A gente montou essa grade aqui para calcular o determinante. E para calcular agora, então, a gente pode usar alguma dessas regras que a gente conhece, né? Então, vale colocar aqui as duas colunas do lado ou as duas linhas aqui embaixo. Eu tenho sempre usado a regra de Cramer. Então, a regra de Cramer é mais ou menos isso aqui, né? Então, a gente vai pegar, para calcular a primeira componente, a gente vai tirar esta coluna e essa linha e vai fazer aqui, ó, o determinante daqui e daqui, certo? Então, esse determinante aqui vai ficar menos cosseno de 1. Bom, aí depois para calcular o determinante da segunda componente, então nós vamos tirar esta coluna, esta linha, e vamos fazer então daqui para cá e depois daqui para cá, certo? Lembrando que neste caso a gente tem que trocar o sinal, certo? Então aqui vai ficar... Aqui fiz bobagem. Trocar, vamos de novo, peraí. Para calcular a segunda componente, nós vamos tirar esta coluna e esta linha. Opa, essa linha não, essa linha. Essa aqui que eu estava dando bobagem. Agora sim. Bom, então agora nós vamos fazer essa diagonal aqui e depois essa diagonal aqui. Certo? Lembrando então que na segunda componente nós teríamos que trocar o sinal. Então seria assim, né? Primeiro essa com essa, dá 0. E depois então menos essa com essa. Tá? E neste caso aqui então deu 0, então a segunda componente simplesmente é 0. Bom, para calcular a terceira componente, então nós vamos fazer então tirar esta linha, esta coluna, e aí fazer o determinante daqui para cá e depois daqui para cá. Então por isso fica menos seno, certo? E aí, fechou. Bom, mas aí o que a gente precisa então, na verdade, é do módulo de RU vetorial RV, tá certo? Isso aqui. Então a gente vai pegar a primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado. E nesse caso, nesse exemplo bastante particular, este cálculo aí deu 1. Né? A gente pega cada componente ao quadrado e extrai a raiz quadrada. Em forma de Bhaskara. Ok, agora então já temos tudo em mãos, né? Então agora basta calcular a integral. A integral que nós queremos calcular, então, desde o início é essa daqui. Essa aqui que é a integral de superfície que nós estamos tentando calcular. Então, nós substituímos quem que é x, quem que é y. Então, ficou assim. E aí substituímos também o diferencial. Aí ficou assim, isso aqui tudo nós já tínhamos calculado. Certo? E agora o que a novidade está aqui, né? O RU
vetorial RV, o módulo desse cara aí. Então nós fizemos a conta, os cálculos, e neste exemplo aqui deu 1, neste exemplo, né, que normalmente não dá 1. Bom, então nós ficamos com essa integral aqui, que eu já separei em cores diferentes, o que depende de V e o que depende de U, certo? E aqui cada um pode calcular isso daqui como aprendeu, certo? Bom, aqui eu estou observando, né, que o V, esse carinha aqui, ele não depende de U, então ele se comporta como se fosse uma constante com relação à integral, né? Integral com relação a U, certo? Então ele pode vir para cá, ó, aqui que ele veio, certo? Então nós obtemos agora isso aqui. Bom, daí eu vou agora calcular essa integral aqui de dentro, né? Então a integral de U, de 0 a π, do cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado, então nós vamos usar essa relação aqui, ó, certo? Que cosseno ao quadrado é 1 meio mais cosseno de 2U sobre 2. Aí só para lembrar de onde vem isso, bom, aí tem lá a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, a gente tem lá que o cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Quando a gente pega o A e o B igual a U, então a gente tem cosseno de 2U igual a cosseno de U ao quadrado menos seno de U ao quadrado. E então aqui, por um lado, a gente tem isso. Agora, essa equação aqui vem da equação fundamental da trigonometria, né? Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de U é igual a 1. Bom, então vocês observam que se eu somar essas duas, né, então esse seno aqui vão se cancelar. Eu vou ficar com 2 cosseno ao quadrado do lado direito da igualdade, enquanto que do lado esquerdo vai ficar cosseno de 2U mais 1. Então, no momento que eu isolo este carinha aqui, eu tenho que cosseno ao quadrado de U é igual a 1 meio mais cosseno de 2U sobre 2. Tá? Não tem nada a ver com esse exercício, mas vocês observam que aqui, ó, nós fizemos este mais este, né? Mais, né? Agora a gente poderia pegar assim, por exemplo, ó, se a gente fizesse assim, ó, multiplica todo mundo aqui por menos, nessa linha, e o outro aqui deixa o mesmo sinal, então soma as duas. Se a gente fizer isso, a gente vai obter então uma relação para seno ao quadrado de U, tá certo? Então, se vocês precisarem de um outro momento, isso pode ser útil. Bom, então nós estávamos exatamente aqui, né, olhando para esse cosseno ao quadrado de U, então nós substituímos ele por essa expressão aqui, como acabamos de justificar. E agora, então, integrando toda essa parte em azul, então nós temos então 1 meio de U mais seno de 2U sobre 4, avaliado de 0 a π. Então, quando a gente pega essa expressão em azul e aplica nos extremos, isso daí vai dar exatamente π meios, que é o que está aqui embaixo, certo? E então, esse π meios que é constante, ele pode sair da integral que está por fora, que é integral em relação a V. E aí, então nós obtemos π meios, integral de V dV de 0 a 1. Certo? A integral de V é V quadrado sobre 2. Então a gente vai avaliar de 0 a 1. A gente vai ter por fim então que π meios será multiplicado por 1 meio menos 0, ou simplesmente 1 meio, resultando então em π quartos. Isto é, a integral de superfície que nós queríamos calcular, integral de superfície de sigma, né, de x quadrado vezes y ds, então é igual a π quartos. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos.